Bom dia, Christian. Tudo bem? E por Olha aí, tudo lá, certo. tem até a plaquinha do Biobeat atrás de ti ali. Ah, a Roberta me mandou semana passada que eu reclamei com ela que eu não tinha. Isso. Então, pessoal, Tiago é fisioterapeuta já há um bom tempo. Tem uma clínica ou tem mais clínicas, Tiago? São três clínicas. São Três três. clínicas, ok? Em Juiz de Fora, tá? Então, ele, além de ser fisioterapeuta, ser empresário, né? Porque tendo três clínicas, podemos tranquilamente falar que tu talvez está mais envolvido na parte de empreendedorismo que de atividade. É uma luta, né? É na luta. Ele é também atleta, né? Ele faz triatlon. E hoje o assunto que nós vamos tratar tem um pouquinho a ver também com um pouquinho o esporte que o Tiago pratica, acredito, né? Então, hoje, com a gente, vamos ver o utilizo da tecnologia Biobeat com cadeirantes, né? Conta um pouquinho, Tiago, como é que surgiu este tipo de aplicação? Tá. Então vamos lá, Cris. Vou contar um pouquinho da história do que aconteceu com esse colega nosso, né? E aí é onde que eu entro nessa história. Esse rapaz, ele machucou andando de bicicleta no início da pandemia. Ele sofreu um acidente que ele bateu num caminhão e, infelizmente, ele fraturou T5, uma fratura importante, tá? Que foi corrigida cirurgicamente, porém, a gente entende como que funciona a recuperação disso, né? Então, muitas vezes o paciente não recupera nada, muitas vezes recupera um pouco, e durante o primeiro ano dele, eu não atendi, tá? Eu até entrei em contato para tentar ajudar no primeiro momento, mas acabou que não foi necessária a minha ajuda e eles cuidaram dele com uma colega que Juiz de Fora excepcional, fez um trabalho que superou em muito o prognóstico inicial, tá, dele, e até agora ele não parou de melhorar. Chegou numa fase do tratamento dele, que eu não vou te falar exatamente há quanto tempo, acredito que alguns meses, uns 2, 3 meses, uns 3 a 4 meses atrás, que eu fui solicitado, tá? É aí que entra a nossa parceria, né? Eu fui solicitado por quê? Esse rapaz ele já estava ficando sentado, controle de tronco razoável, assim, ele já ficava sentado, porém o controle motor não estava tão apurado e existiam dúvidas em relação à questão das pernas, né? O que estava chegando de contração voluntária ali, porque ainda são movimentos passivos, né? Porém, de tronco, ele já tem toda a mobilidade ativa, superando em muito o prognóstico inicial, tá? Porque eu vou chegar nesse ponto. Então, me solicitaram que eu fosse lá para fazer uma avaliação com parâmetros mais confiáveis, né? Então, inicialmente, eu fui com eletromiógrafo, tá? Para captar a contração voluntária. Entrei com eletromiógrafo, fiz quadríceps, fiz glúteo, tá? Avaliei essas musculaturas e lombar também, tá? E, para nossa surpresa, ele teve contrações voluntárias, tá? Teve nos paravertebrais lombares, teve na musculatura glútea e teve um pouco no quadríceps, tá? Quadríceps muito menos do que as outras duas, porém ainda teve contração voluntária, que foi muito bom para a gente, né, Cris? Porque, poxa, a gente não tinha certeza. Por mais que sentisse na mão, você não tem o parâmetro que te afirma, né? Olha, aqui tem isso. E aí, eu passei o relatório para a colega que eu te falei e nós começamos a tratar ele em parceria. Mas uma parceria, assim, eu vou lá uma vez por semana e ela faz todo o serviço, né? Então, na verdade, a parceria é só para eu levar alguns equipamentos para a gente cuidar dele. Então, quando nós percebemos a questão que ele estava conseguindo essas contrações, nós chegamos à conclusão que talvez fosse melhor a gente tentar acelerar o processo dele e colocar ele numa órtese para ele ficar de pé, uma vez que ele já estava fazendo parapode, já estava na barra paralela, isso com a colega, tá? Eu não participei dessa parte do tratamento dele. E aí
para a gente colocar ele em cima de qualquer tipo de órtese, ele teria que ter um controle absurdo de tronco, né, de conseguir fazer todas as demandas da cintura para cima. Aí entrou o BioBit, né, porque, na verdade, a gente estava com muita dificuldade para usar o eletromiógrafo nessa demanda. Por mais que eu conseguia fazer alguns games com ele de contração máxima, contração média, ali a gente via contração e não via a capacidade de reflexo, né? A parte de equilíbrio. E o BioBit não tem esse protocolo, porém ele te dá os protocolos livres, né? Que é onde eu deito o cabelo aqui na clínica. Eu invento tudo ali, eu invento tratamento, eu invento avaliação. E aí eu comecei a usar as avaliações que tem no BioBit com esse colega nosso, né? Com esse ciclista, com esse atleta. E aí, no primeiro dia, eu fiz uma avaliação de equilíbrio, como se ele estivesse de pé, coloquei no tórax dele e avaliei. E aí, desde o primeiro dia, nós percebemos os déficits todos, tá? E começamos a trabalhar com as condutas voltadas para isso. E isso deve ter uns 2 meses, tá? Que a gente começou a trabalhar com o BioBit com ele. Não são todas as sessões que a gente faz, tá? Eu gosto também de alterar os estímulos, mas o trabalho foi impressionante, porque ele começou a perceber o tanto de controle que ele tinha, onde ele achava que não tinha. Então, exercícios com protocolo livre, exercícios de relógio, exercícios de equilíbrio estático, todas essas atividades a gente pode transferir para o cadeirante, tá? E foi um achado, porque eu estava ali para uma situação que era o eletromiógrafo e, de repente, eu visualizei que ele não era a melhor ferramenta. E aí nós começamos a introduzir o sensor, né? E está sendo muito bom, sabe? Semana passada eu nem tinha confirmado se a gente ia falar sobre esse tema, porque eu não tinha conversado com ele ainda. Então eu conversei e ele falou: não, por favor, fala isso aí para todo mundo, porque para mim está sendo muito legal esse tipo de acompanhamento. E a moça que trabalha com ele, né, a doutora Ana, ela é fantástica. Então ela não domina essa parte de tecnologia, mas ela já atualizou o tipo de tratamento que ela estava fazendo para dar melhor desempenho para ele nessa questão, sabe, Cristian? Então está sendo muito legal. Desculpa aí, eu me alonguei muito, né? Não, pelo contrário, agora estou com um monte de dúvida. Então, assim, tu colocou, ao invés de colocar ele na cintura, né, no saco, colocou ele em cima, né, no tórax. Perfeito. E aí tu começou a usar ali para ver o comportamento de estabilidade que ele tinha e depois fazendo biofeedback para treinar ele a ter um controle mais eficiente. Impressionante. Não, eu fico sempre curioso como é que tu vem estas ideias, né, Tiago? Porque, olha, tem gente que, se o sensor não está exatamente ali, eu não vou mexer, não vou fazer, e tu pega e faz. E aí, depois tu tem os teus resultados ali, que é incrível, tá? Então, essa ideia ali achei genial. E é uma ideia que a gente pode evoluir em várias coisas, tá? Isso daqui seria até um paper da fazer, sabe, Tiago? Interessante. Muito bacana. Me diz uma coisa, assim, esta tua colega, ela trabalha normalmente com cadeirantes? É um paciente comum para ela? Ela, na verdade, é uma fisioterapeuta muito completa, Cristian. Ela trabalha com a parte motora, com a parte de neuro muito bem, sabe? Na verdade, ela já era fisioterapeuta quando eu estava formando. Então, ela tem uma experiência gigantesca e é super atualizada, sabe? Então, ela está sempre estudando muito. É realmente uma referência para mim. E está sendo um prazer trabalhar com ela nesse caso. Que ela achou quando ela viu esta questão de controle com o BioBit? Como ficou? Para ela está sendo legal, porque ela já tinha ideia dos resultados que ela estava tendo, logicamente, né? Ela está observando esse paciente há mais de um ano, 5, 6 vezes por semana, e no início eram aquelas sessões de 2 horas, né? Hoje ele já está muito bem, então a sessão é uma sessão normal de 50 minutos, mas antigamente ela ficava muito tempo, ela acompanhou ele durante todo o período
né, todo o aperto que ele passou, e hoje ele está maravilhoso. Só que ele tem uma garra muito grande, né? É um atleta, ele continua sendo um atleta. Então, ele não para. Ele não para, ele tem, como a gente gosta de falar, né, sangue no olho, e ela acompanha toda essa empolgação dele. E agora eu também entrei nessa batida com ele, sabe? Então, ela está gostando muito, porque isso tá dando os parâmetros para ela específicos para ela trabalhar, né? Então, por exemplo, na avaliação do BioBit inicial, ele não conseguiu fazer o relógio, para você ter uma ideia. Eu coloquei o relógio, então, quando tinha que ir para o 1, por exemplo, ele ia e não conseguia voltar. Tá? Por quê? Porque ele não sabia até onde que ele poderia ir. Então, eu comecei, por exemplo, na avaliação, eu fiz outros testes de equilíbrio. Depois, eu percebi aonde que ele estava com dificuldade, e aí fui lá e marquei no relógio as demandas que eu queria. Então, primeiramente, eu marquei 1, 3, 6 e 9. Coisas mais simples, né? Beleza. E aí, na facilidade, né? Então, ou seja, no nível de dificuldade baixo. E aí, com isso, ele foi melhorando. Porém, mesmo no baixo, ele tinha muita dificuldade para ir e voltar, porque, na verdade, ele não está acostumado a fazer essas defesas, né? Ele não tem que trabalhar em ortostase, que quando ele está de pé, ele está com a mão, né? Ou no parapódio, que o parapódio está estabilizando, ou na barra, que aí ele está com a mão e ele está com um ótimo controle na barra. Você já vê que ele faz um apoio, sabe? Ele está bem interessante a evolução dele. Porém, ele não tinha esse controle. E aí eu fui evoluindo os protocolos de tratamento, fui aonde eu percebia que ele tinha muita dificuldade, fazia exercício livre para aquela demanda. Tá? Então, vamos supor, eu percebi que quando eu botei no relógio, no nível médio de dificuldade, quando ele tinha que ir para frente, por exemplo, ele não conseguia sustentar e voltar. Então, eu fui lá, botei o exercício livre com o sensor assim, coloquei os ângulos que eu queria que ele trabalhasse, então não botava no ângulo que ele tinha facilidade, botava nos ângulos que ele tinha dificuldade e pedia para ele repetir. E aí que foi o trabalho, entendeu? Porque o trabalho foi todo ajustado, uma vez que não existe um protocolo de tratamento para esse tipo de paciente, né? Na verdade, não existe um protocolo pronto, mas ali você cria todas as funções que você quiser, tá? Isso daí eu te falo que eu não estou tendo dificuldade nenhuma para acessar as demandas que ele precisa. Então, por exemplo, hoje ele tem muita dificuldade para rotacionar. A rotação para ele é uma coisa muito complicada. A lateroflexão ele vai muito bem, a flexo-extensão ele vai muito bem, a rotação ele não vai bem. Então, eu tenho que colocar, por exemplo, 5 graus de rotação. 5 graus não se visualiza, né? Quando você coloca 5 graus, não mostra aquele ponteirinho, porque é muito pouco. Então, eu vou lá, coloco 10, mas o exercício vale para 5. Entende? Então, assim, dá para você ajustar essa questão, né? Então, tem sido uma aula a cada sessão, mas o tratamento está indo muito bem, Cris. E agora, com este paciente aqui, você está já na fase onde ele está começando a se estabilizar, a se levantar, a segurar as barras, né? Sim. E tendo que vocês encontraram a capacidade de ele ativar o glúteo, de ativar o quadríceps, qual é a lombar? A lombar. Qual é Está muito ruim, Christian, a conexão. Só um minuto. Sim. Carol, só um minutinho. Certo. Ô, Rafael, faz favor para mim, deixa essa porta aberta aí, tá? E, se possível, puxa o roteador um pouquinho para cá. Melhorou, Christian, a conexão? Para mim, eu te escuto bem. Tu me escuta bem? Não, tá, tudo bem, porque aqui eu acho que estava com muita porta fechada. Melhorou, eu estou te escutando bem agora. Ok. Pode falar. Aí, né, Tiago, a minha dúvida é a seguinte, tá? Vocês já tiveram uma bela de uma evolução ali com o paciente, mas vocês sabem que ele tem algum potenciais ainda a desenvolver, né? Sendo Sim, que muito. vocês viram a capacidade dele contrair o quadríceps também, né? Aí a ideia de vocês têm já uma ideia até onde ele pode chegar, este paciente, e como tu utilizaria o BioPit para estas evoluções? Não, na verdade, agora, tá, a próxima etapa, nós entramos em contato com um instituto de prótese que tem lá em Belo Horizonte, uma referência nacional, tá?
que na verdade acho que tem em outros lugares no país, acho que é IPO o nome deles. Entrei em contato. Ah, IPO, sim, conheço. Até eles têm alguns sistemas nossos. Então, Conheço bem. encontrei, Conheço bem entrei em contato. o André de Campinas, tá? Que é a sede principal. Em Belo Horizonte, agora me esqueci o nome, mas Fabrício, conheço bem. Fabrício. Uhum. Fabrício. Sim, Entrei em contato com o sim, Fabrício, sim. Uhum. por ser aqui, Eles nós estamos em Juiz. são fantásticos, eles. É referência internacional. Referência Não internacional, né? nacional. Internacional, sim, sim, são fantásticos. Então, aí expliquei todo o caso desse paciente para ele, para a gente tentar abreviar o processo dele, porque eu não preciso esperar ele ter uma contração voluntária de quadríceps, uma vez que ele tem órteses que estabilizariam para mim isso e eu já posso colocar ele de pé e dar mais independência para ele mais brevemente. Isso não significa que a gente vai deixar de tratar, muito pelo contrário, a gente vai acelerar esse processo dele, né? Então, por exemplo, através da eletromiografia, nós vimos que existe uma contração voluntária daquela musculatura do quadríceps, do reto femoral. Então, nós estamos trabalhando essas demandas com ele, não estamos deixando de trabalhar, porque uma vez que ele não deixa de evoluir, né, ele não está estabilizado, ele continua evoluindo. Tá? Assim, eu, como vou uma vez por semana, para mim é muito nítido. Toda vez que eu chego, eu vejo ele melhor do que ele estava. Sabe? Ele não estabilizou ainda. Então, eu não consigo te falar até onde ele vai chegar. Eu não consigo ver freio nessa situação que ele está, porque ele está conseguindo fazer uma extensão voluntária de quadril, a flexão de quadril em cadeia cinética fechada, ele consegue, né, através da ação do reto femoral, ajudar ali, eu não sei aonde que está o psoas, aonde que ali eu não consigo mensurar, né? Não vou conseguir saber se é o psoas que está fazendo. Eu sei que ele está fazendo aquele movimento. Então, assim, hoje eu não consigo te falar até onde que ele vai, porque ele não me mostrou hora nenhuma incapacidade. Né? Na verdade, ele continua mostrando que as capacidades dele estão melhorando. Tá? É muito difícil eu te falar isso aí. Escuta, é a parte inferior, panturrilha, tibial, ele consegue ativar também? Então, desculpa não poder te responder isso, porque eu ainda não cheguei nessa parte, tá? Eu poderia ter feito, mas a verdade é que nós priorizamos o mecanismo extensor, por enquanto, tá? Então, eu não olhei. Porém, a minha colega que trata dele, a doutora Ana, ela me fala que sempre ela fala que ele tem essa questão, né? Ela trabalha manualmente com ele, mas ela percebe. Então, por exemplo, quando ele está deitado, me parece que ele tem função em todos, tá? Passivo, né? Ela ajudando, ele tem essa função de tibial, ele tem gastrocnêmio. Posterior de coxa para ele não é difícil, tá? Ela me relata isso. E eu até agora avaliei lombar, glúteo e quadríceps. Os 3 que eu avaliei foram positivos, por mais que o quadríceps tenha tido um sinal menor. A gente sabe que a CVM ele deveria ser maior e ela não foi tão robusta, mas existe o movimento ativo, principalmente durante, ou, por exemplo, na paralela, quando eu coloquei os marcadores no quadríceps, né, os eletrodos, e pedi para ele suspender, você vê aquela onda acontecendo, né, o sinal se aumentando. No parapod, a mesma coisa. Porém, se você bota ele sentado e pede uma extensão, aí o sinal é muito pobre. Então, eu ainda tenho essa dificuldade para bater o martelo ali. Porém, durante as atividades, ele apresenta um sinal interessante. Ótimo. Escuta, agora, tu está focado com o BioBeat na parte do tronco, né? Em estabilizar o tronco, em Na treinar o verdade, não tronco. só, né? Na Sim. verdade, o início foi eu estou colocando no tronco, mas para as próximas sessões, uma vez que a gente vai colocar ele numa órtese, eu vou colocar ele na cintura, porque ele precisa entender o mecanismo de equilíbrio do quadril, né? Então, assim, ele vai estar suspenso sobre muleta ou andador no início para ele treinar com essa órtese, porém, ele precisa entender essas demandas de lateralidade, side bending. Então, na verdade, o início foi no tronco, mas o tratamento vai ser na cintura. Não adianta ele estar com o tronco equilibrado se a pelve não está obedecendo, né? Aí tu vai descendo, porque aí eu Sim, imagino já, né? Depois da PEV, tu vai passar eventualmente a movimentação
da coxa, né? Sim, 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 sim. Sim. É porque, na verdade, o tratamento, eu tenho que ir aonde ele está conseguindo. Não adianta eu pegar e colocar para baixo que ele ainda não tem esses movimentos voluntários ativos, né? Então, Sim. ele consegue, numa fase passiva, auxiliar na movimentação, porém, ativamente, esse movimento ainda não sai das pernas, tá? Então, a gente está trabalhando do tronco para cima, né? Da pelve para cima. Então, por exemplo, uma coisa que tem sido muito interessante é ele entender a contração da cervical para fazer uma tensão axial da coluna, que antes ele não conseguia. Antes ele ficava num posicionamento cifótico, tá? E por conta da interação com o BioBeat, ele entendeu que ele precisa se estender um pouco. E ele trabalha no computador. Então, imagina como que esse paciente, antes disso, estava ficando sentado, ele ficava totalmente recostado. Agora ele já tem uma propriocepção de postura, coisa que ele não tinha. Tá? E aí, isso é por conta do sensor, tá, Cris? Porque não existia, ele ficava muito recostado. Hoje ele já entende. E é muito interessante que quando eu coloco, por exemplo, para ele fazer um trabalho de extensão torácica, tá? Se eu estabilizo ele, se eu estabilizo a cervical desse paciente, peço para ele fazer a extensão torácica, essa contração chega até lá embaixo. Então, você imagina a gente começar a trabalhar ativamente o quadrado lombar, os paravertebrais lombares, através do sensor. Porque se eu dou a estabilidade com a mão para ele e ele apoia a cervical, eu consigo fazer a contração de toda a coluna e mensurar o tanto que ele está fazendo. Que isso é interessante, né? Através da contração da parte inferior da lombar, ele vai fazer toda a extensão da torácica. Fantástico. E uma dúvida minha, né, Tiago? Esse trabalho propositivo que estimula a contração, que estimula o paciente a ter um controle melhor, ele fica, ou seja, termina a sessão, na próxima sessão, tu chega lá que ele está estável com aquela aprendizagem que ele teve? Ele aprende, né, Christian? Sim. Ele realmente Então, aprende com uma necessidade muito menor de repetição, né? Isso aí eu estou vendo aqui na clínica desde quando eu peguei o sensor. Eu trabalho com outro, né? Com idoso, a questão de equilíbrio. Agora, pós-Covid, eles estão chegando com muito déficit de equilíbrio, né? E o que a gente nota é que a necessidade de repetição daquela demanda, quando trabalha com biofeedback, é muito diferente, né? O paciente realmente é o que você disse aí. O paciente, ele aprende. Eu estou com um atleta de triatlon que eu estou tratando, ele... Desculpa mudar o tema, mas é porque você falou sobre a questão do aprendizado, né? Ele tinha lesões recorrentes no membro inferior esquerdo. Então, tinha hora que era no pé, no tornozelo, tá? Tinha hora que era no joelho, tinha hora que era no quadril. Mas nós trabalhamos com biomecânica, a gente entende perfeitamente isso, né? As compensações que ele está fazendo para a fuga de dor. Tá? E aí eu conversei com ele, expliquei que, na verdade, eu não queria fazer muitas intervenções semanais, eu preferia fazer muitas intervenções durante um longo período de tempo para a gente ir ensinando para ele essas questões todas que ele precisa adequar no gesto. E aí, ontem eu fiz um teste com ele, em cima do... Até marquei a Kinetec. Sim. Eu coloquei ele no disco... Eu coloquei ele no disco de equilíbrio, tá? E coloquei ele para fazer o relógio. E eu fiquei chocado com o tanto que ele conseguiu melhorar em 6 sessões, tá? Assim, a questão de propriocepção. E aí você vai me falar assim, eu sou fisioterapeuta desde 2005, formei no final de 2004, tá? Trabalhei muito, principalmente nos primeiros anos com essa parte. Eu demorava muito tempo para ensinar isso, sabe? Demorava muito tempo no Pilates, assim, você via a evolução do paciente ao longo dos meses, né, de tratamento. E esse paciente, ele já tem a dor que ele tinha, que ele me buscou, ele já não tem mais. Hoje em dia, ele sofre, às vezes, com neuroma, e quando corre em terrenos muito instáveis, um pouco no quadril. Mas foram pouquíssimas intervenções até hoje, entende? E agora ele já está malhando outras demandas. Agora ele está fazendo ginástica aqui na clínica. A fisioterapia dele está sendo 2 vezes por mês. Escuta, Tiago, então, tu está comentando que o utilização do BioBeta encurtou os teus tratamentos. Ele entregou mais agilidade em executar os tratamentos, é isso?
Na verdade, Christian, para mim, ele é uma ferramenta de avaliação, tá? Eu não sei se vocês têm acesso à quantidade de avaliação que a gente faz com Sim. ele, mas é uma coisa importante, assim, todo dia você tem reavaliações e tem novos pacientes entrando aí, tá? Então, o paciente, quando chega, eu treinei toda a equipe aqui da clínica, que são todos os colegas aqui, eles sabem fazer avaliação. Então, eles vão, por exemplo, se é um paciente com uma queixa de lombar para baixo, eu já faço avaliação de marcha, já faço a avaliação de equilíbrio, tá? Normalmente, se é um atleta de ciclismo ou de corrida, eu faço avaliação de salto, unipodal e bipodal, tá? Idoso, nem se fala, eu já faço os testes de equilíbrio quando possível, e principalmente o TUG, né? Eu uso para tudo. Semana passada eu inventei um protocolo para ombro, de estabilidade de um paciente que estava com luxação recidivante, está com indicação cirúrgica, tá? Também é outro colega da bike, aí veio para tratar do ombro. Eu fiz um relógio também, em que eu coloquei ele fazendo um apoio na bola suíça, fazer uma contração, estabilizar e fazer todos os movimentos sem deixar o ombro sair. E ele fez o relógio. Então, eu fiz frontal, eu fiz lateral com ele fazendo a descarga de peso na bola, ou seja, gerei uma instabilidade para aquele segmento, e ainda assim eu pedi para ele, dentro dessa instabilidade, ele fazer toda a parte de mobilidade ativa, né? Então, foi bem interessante também. Eu tenho usado para tudo, Cris, para tudo. Incrível. Sim, tu é o nosso champion, é o cliente que está trabalhando mais. E uma vez da Itália me mandaram uma mensagem. Você O me que está falou. acontecendo com o Marta? Aí eu falei, olha, ele pegou como usar, tem muita criatividade, então ele, né, tem experiência, tem conhecimento e criatividade, e com aquele instrumento ali, ele faz um monte de coisa diferente. Né? Viu que eu não sei se chegou para ti, né, porque tu deveria ser um beta tester, o teste de força, chegou para ti, o Power? Eu não estou sabendo disso não, Christian. Tá. Mas em breve vai receber, porque eu recebi a beta ali. Ele vai permitir também tu trabalhar com pesos para ver a potência do teu paciente. Tá? Então, Então, tem uma opção de peso, mas eu não vi o teste de força. de força, sim. Esse teste para mim não É chegou, não. Um teste novo. Ainda não foi feita a release oficial, tá? Entendi. Está ainda fazendo teste para ver os bugs que estão vindo, né? Eu testei semana retrasada e já passei algum feedback. Falta pouquíssimo, acredito que no começo do mês que vem já vamos ter este teste, depois Excelente. o treinamento. É um teste a mais, tá? Para o final do ano vamos ter mais teste ainda. Até o final do ano vamos ter alguma coisa. É bom que vai coisa... atualizando a plataforma, né? Exato. Vamos, porque temos muitas sugestões. Tá? Eu acho que tem no G-Walk, né? Mas aqui no BioBeat não tem, é o teste de corrida. Não, para mim apareceu o teste de força, sim, desculpa. Eu não tinha rolado para baixo, apareceu sim. Sim. Eu acho que poderia também colocar o teste de corrida que tem no G-Walk para transferir BioBeat. Eu uso lá no G-Walk. Nós vamos ter o teste de corrida sem falta. Era previsto até o final do ano o teste de corrida. Bom. Teste de joelho. Então, temos vários testes que estão saindo. E também de biofeedback. Biofeedback estão preparando com exercícios novos, bacanas. Estão pensando ali no exercício para marcha, um exercício para corrida também. Interessante. Então, eu tenho outro caso também. Eu não sei se a gente pode falar aqui, mas eu já vou falar. Pode falar, Tiago. Eu, como trabalho com muito corredor, tá? Sabe o que eu tenho feito? Eu avalio o corredor e aí também é invenção, tá? É até bom que se eu estiver fazendo coisa errada, você me ensina. Eu avalio o corredor e vamos supor, eu percebo que o tronco dele está fora de posicionamento.
Então, vamos supor, semana passada, não, retrasada, eu estava com uma paciente aqui na clínica, uma amiga já, que é uma paciente mais antiga, e ela corre, ela tem 60 anos, 62 anos, e corre muito, tá? Se você olhar para ela, não parece que tem 50, é um exemplo. É garotinha. Não, é maravilhosa. Só que a mecânica da corrida dela é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente não tem que corrigir tudo, né, Cris? Mas como eu trato de uma condropatia dela, e eu vendo que aquela está ficando tempo demais no solo, está fazendo um contato anterior, o ângulo do tronco não está de acordo. Aí eu estava tratando, ela voltou para a clínica há uns 2 meses por causa da lombar. Aí eu tratei da lombar, fizemos umas 4 sessões, ela melhorou. Aí eu falei com ela, falei, olha, Marinês, por que a gente não melhora a questão da corrida, né? Aí eu filmei ela lateralmente e mostrei para ela, falei, olha, tá batendo o pé igual um tijolo, o ângulo está mal posicionado. E aí mostrei para ela uma corrida mais leve, né, uma forma melhor, não dela, de outro atleta que eu tenho aqui na clínica, e sugeri para ela. E aí nós já fizemos 2 sessões, tá? O que acontece? Eu coloquei o sensor no tórax, que eu queria angular ela um pouco. Ela estava correndo com o tórax muito em extensão. Então, o que acontecia? A passada dela estava sendo muito anterior. E ela estava perdendo energia, porque ela estava freando o movimento o tempo todo. Entende? Além de bater com o calcanhar, mas nisso eu nem entro nesse mérito, porque tem muita gente que bate com o calcanhar e se sente super confortável. Então, não sou eu que vou mandar alterar isso. Mas o fato dela estar batendo com o pé à frente, eu sei que aquilo está atrapalhando toda a mecânica dela. Ela estava freando e era nítido. Aí, o que eu fiz? Eu fiz 2 sessões de exercícios específicos para melhora dessa mobilidade de quadril, tá? Então, terapia manual com atividade física específica, tá? E no final das sessões eu fazia, por exemplo, das 2 sessões, não fui eu que fiz, não, foi a doutora Bárbara que trabalha comigo. Eu fiz 2 a 3 quilômetros com o sensor no tórax dela e o computador na frente da esteira, aonde ela tinha que angular o sensor um pouquinho, tá? E aí eu deixar o sensor um pouquinho. Exatamente. E aí, no primeiro dia, foi horrível. Parecia que ela estava correndo corcunda, que não sei o quê. Foi horroroso. E a gente filmou. Semana passada, você já via ela correndo, já com o posicionamento. Ela entendeu. Parece que durante a semana ela deve ter colocado isso na rotina de treino dela, tá? Com os exercícios educativos específicos, logicamente. E aí, na segunda sessão, quando foi fazer a filmagem, você não acredita, o barulho dela correndo na esteira já tinha alterado, porque num primeiro momento ela estava travando todo o processo, no segundo momento ela estava aproveitando a energia gerada a cada passada, né, com o ângulo do tronco dela, porque se ela estava estendendo muito, ela estava freando muito o movimento da passada. E foi super legal, cara. Eu vou colocar esse caso aí no Instagram da clínica nas próximas semanas, sabe? Porque, assim, ela está na segunda sessão. Eu sugeri ela que faça 4, uma vez por semana, tá? E eu acho que com 4 sessões ela já vai estar voando, assim, ainda mais que já fazia, porque ela já era uma corredora maravilhosa, e agora eu acho que ela vai melhorar. E a questão da lesão pré-existente vai melhorar, né? Porque, assim, é uma condropatia grau 3 para 4, já teve muita tendinite naquele joelho. Hoje, graças a Deus, ela está bem, né? Graças ao trabalho tudo que a gente faz aqui, que ela faz também, porque ela é muito delicada. Focada, ela cuida mesmo, fora daqui, tá? Ela faz pilates em outra clínica, parece que cuidam muito bem dela. Então, eu coloquei o BioBeat também nessa demanda, que também não tem lá nos testes, né? São coisas assim, o BioBeat tem esta... Quando me vieram com o free test e com o exercício free, né? Eu falei, que bacana. E o engenheiro me falou, não, tu não entendeu. É aqui há o potencial verdadeiro do BioBeat. Porque a gente cria protocolo, assim, né? Mas o cara que quer explorar estas avaliações, esse potencial, aqui ele tem o instrumento para explorar prático, assim, direto, sem... né, precisar exportar dados, fazer a bagunça, né, que precisa normalmente. É muito legal, né, Christian? Realmente, para quem gosta, é uma ferramenta. Não tem fim, né? Agora mesmo, na próxima sessão que eu vou fazer agora,
vou tratar de um outro paciente de coluna. Ele é um pouco mais novo que eu, acredito, deve ter uns 35 anos, alguma coisa assim. E ele rodou as melhores clínicas da cidade, tá? Aqui na minha cidade tem muito fisioterapeuta bom, muito, muito. Nós somos uma equipe boa aqui na cidade. E ele rodou os melhores colegas, né? Então, o que acontece quando chega um paciente desse para você? Ele já foi em bons locais de referência. Você não vai ficar fazendo o que faria inicialmente, porque com certeza essa outra turma que é muito boa e alguns muito melhores já fizeram isso. Então eu tratei inicialmente com osteopatia, tá? Mas logo que ele saiu da fase aguda, eu coloquei a atividade física, tá? Não que eu não fizesse atividade física no início, mas tudo muito lento, né? Agora não, agora ele já está num sistema maior, um sistema mais importante de exercício. Já liberei para musculação, já está fazendo academia, já está ótimo. Só que ele não quer parar de vir aqui. Por quê? Porque ele sofreu muito durante 3 anos seguidos com crises e tinha indicação cirúrgica de um neuro muito bom aqui da cidade, tá? E aí, hoje em dia, o treinamento com esse paciente aqui na clínica, ele é só com biofeedback. Então, eu gosto muito de mesclar a eletromiografia, porque eu tenho vários games em que eu coloco, por exemplo, eu coloco pesos em determinadas alturas, tá? E coloco os eletrodos, coloco uma contração, por exemplo, de 30% do transverso, né, na região do oblíquo do transverso, e para vertebral, peço para ele estabilizar e fazer os movimentos olhando o gráfico. Então, ele aprende a defender nas demandas. E com o BioBeat, eu coloco, por exemplo, num movimento livre de lateroflexão, coloco um peso na mão e peço para ele controlar a velocidade de ida até determinado ângulo. Então, vamos supor, ele chega no ângulo máximo dele, eu vou lá, coloco um peso que não é muito pesado e peço para ele fazer. Se ele conseguir fazer, aí eu vou e coloco um peso um pouquinho maior e dificulta aquele movimento, aumenta um pouco o ângulo. Então, assim, as possibilidades que a gente tem de tratamento com os livres, né, elas são infinitas. Acho que depende muito da capacidade do físio, né, de quem está aplicando os protocolos ali, de colocar o que precisa, porque como você tem todos os planos, né, você consegue fazer qualquer coisa para quase qualquer segmento. A verdade é que depende muito mais da inspiração de quem está tratando do que da ferramenta. A ferramenta está pronta, você tem que adequá-la. O sol está pegando direto aqui em mim, né? É isso, agora tá vindo só para ti ali, sim, sim. Mas ótimo, Tiago. Eu estou sempre impressionado com o trabalho que tu está fazendo. Realmente, incrível. Estou muito feliz em ver também os resultados. Agora, neste cadeirante aqui, eu gostaria, né, de a gente ter a possibilidade de conhecer melhor a evolução dele. Então, se tu puder dar continuidade a postar ou contar para nós como é que está andando, acho fantástico, né? Eu posso sempre estar contando para vocês as evoluções, até porque eu acho que a evolução dele ainda está no início. Eu acho que vai ter muita coisa boa ali ainda, sabe? Por isso que quando você me perguntou, eu nem quis falar muito sobre isso, mas eu acho que ele vai ter uma evolução importante na questão de independência funcional, sabe? Eu vejo ele depois tu tem auxílio ali também de outros colegas, tipo os colegas da IPO, gente muito boa, hein? Então tem com certeza, né? Várias frentes ali para ter um sucesso enorme com este paciente aí. Tá. Agora, Tiago, me diz uma coisa, o que mudou para a clínica quando vocês começaram a trabalhar com o BioBeat? Qual é que foi o impacto que tu acha mais relevante? Então, o que acontece, Cris? Mudou, no meu ponto de vista, o entendimento da avaliação, que já era um bom entendimento, sabe? Eu fazia uma boa avaliação, não era ruim, mas hoje ela é muito mais completa, tá? Em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu consigo avaliar a mobilidade porque a gente trabalhava muito com coluna anteriormente. Então, o que ainda mais chega aqui na clínica é coluna. Porém, hoje chega muito membro inferior, chega de tudo, né? Eu trabalho muito com questões de osteopáticas, né? Enfim, chega de tudo aqui. E aí o BioBeat me trouxe uma avaliação muito mais robusta, tá?
eu consigo avaliar coisas que eu não conseguia antes, e com parâmetros muito interessantes, até para você começar um tratamento. Às vezes você começaria para o outro lado e ele está te mostrando que tem coisa para fazer. Tá? A questão do final do tratamento, de refinar, isso foi uma coisa absurda, porque, por exemplo, o paciente apresentava melhora da mobilidade, a dor melhorou, eu não ficava segurando muito, já encaminhava. Tá? Hoje, quando chega nessa fase, eu faço um comparativo da avaliação inicial, e se ainda tiver alguma discrepância de um lado com o outro, alguma questão de equilíbrio que seja importante ser trabalhada, se a marcha não está de acordo, são coisas que a gente consegue visualizar e finalizar, e dar um tratamento melhor nesse final de tratamento. Tá? E outra coisa interessante, que eu já trabalhava muito com baropodometria, né, Cris? É que ela auxilia muito uma ferramenta com a outra. Então, por exemplo, eu tenho muito cliente que faz manutenção de palmilha, né? Então, o cara vem de 3 em 3 meses para a gente ir adequando essa órtese dele até tirar, ou às vezes não tira também, não são todos que a gente trabalha, que a gente consegue tirar. Mas a avaliação no BioBit também ajuda muito nesse sentido, né? Então, ele mudou a forma com que eu avalio meus pacientes, eu enxergo os problemas de forma muito importante, tá? Até às vezes determinante de como que vai proceder o início do tratamento. Isso é importante falar. E o final, todo mundo hoje da clínica faz BioBit no final do tratamento. Seja para a coluna, seja para o ombro, seja para o quadril, todas as demandas que você imaginar. Semana passada eu avaliei uma bailarina, na verdade não é uma bailarina, ela se chama Flávia. Ela joga squash, ela e o esposo fazem múltiplos esportes, assim. E aí ela veio de Itaipava para ser avaliada. Na verdade, ela já viria para cá e marcou uma consulta para ela e para o esposo dela. O esposo dela faz surf, jiu-jitsu, é multiatleta, e ela também. Tá? E aí os dois vieram. Na avaliação dele, eu revirei todos os sistemas, você imaginar. Não me deu nada. Eu falei com ele, cara, você está ótimo. Tá? Já na dela, a avaliação ela mostrou muita coisa. E se eu não tivesse avaliado com o BioBit, muita coisa que eu vi ali, que eu já vou passar, porque não sou eu que vou tratar, né? Eu trabalho muito também com avaliação, e aí eu passo os laudos e o terapeuta executa o fisioterapeuta, o educador físico, eles executam o tratamento e a gente trabalha com parceria. Tá? Então, eu vou vê-la uma vez por mês, e quem vai fazer o tratamento é outro colega. Tá? Então, foi muito legal, porque eu vi muitas coisas. Ela usava um tênis para correção de pisada, coisa que eu acho absurdo. Tá? Eu acho tênis para... A minha opinião sobre isso é que é muito difícil ter um pé igual ao outro, né? Um quadril trabalhando no mesmo parâmetro que o outro. Então, eu acho que é uma solução muito pobre você querer fazer só isso. E ela estava com aonde um lado dela estava trabalhando com uma rotação e o outro estava com outra. E isso eu vi no teste de equilíbrio. Foi no teste de equilíbrio, quando eu vi a marcha dela na baropodometria, falei, opa, tem coisa aí. Aí eu trouxe o BioBit e pedi para ela fazer marcha, pedi para ela executar outras demandas, que ali apareceu um monte de problema. E o que ela comentou com toda essa avaliação que tu fez? Rapaz, fiquei até meio metido, Christian, porque são pacientes que estão acostumados a tratamentos muito bons, tá? Procuram referências fora do país e aqui também. Tá? Eles viajam muito, sabe? Acho que ele também mora fora, tem uma questão de viver também nos Estados Unidos um tempo. Então, ela falou que nunca tinha visto. Nem ela, nem ele. Nunca tinham visto tanta coisa. Às vezes até fica meio chato, né? Que a avaliação demora 1 hora e meia. Mas eu até peço desculpa às vezes quando demora muito. Eu falo, olha, eu estou querendo ver tudo para conseguir nortear um bom tratamento para você, e esse tratamento tem início, meio e fim, né? Não ficar naquela questão de tratamentos eternos. Ela faz fisioterapia eterna, toda semana ela faz, tá? Para você ter ideia. E o motivo dela ter vindo aqui foi se não me engano, um entorse de joelho durante uma partida de squash, tá? Que é muito comum, né? Eles trabalham com muitas rotações de cadeia cinética fechada. Então, ela veio por um motivo e a gente enxergou vários outros. Tá? Ontem mesmo veio um paciente com uma lesão de impactação no tornozelo esquerdo, tá? Com indicação cirúrgica do ortopedista. E aí, na avaliação dele, para mim, tudo que deu errado foi o lado direito.
Falei para ele, olha, vamos cuidar dessa questão da dor que você está sentindo, porém a mecânica da sua perna esquerda está perfeita. Não teve nenhuma disfunção ali, né, nos testes, sabe? Existe uma lesão, mas se você for avaliar a funcionalidade unilateral, a perna direita, que tinha tido uma lesão de ligamento mal cuidada, inicialmente não fez a cirurgia e depois optaram por fazer a cirurgia. Aí eu não sei, porque eu não peguei esse paciente nessa época, eu não sei se tinha indicação cirúrgica, eu acredito que sim, porque ele jogava bola, era um LCA, o cara novo, e muito ativo, então, ok para cirurgia, porém ele não fez direito à reabilitação, ele me falou que a fisioterapia ele meio que chutou. E aí aquele joelho ficou totalmente instável, com uma amplitude de movimento deficitária, tá? E aí o membro direito dele apresentou problemas muito, muito importantes na avaliação, enquanto o lado esquerdo não, ou seja, nesse sentido, aí respondendo a pergunta de qual a diferença da tecnologia aí, né? O que eu vou fazer nesse lado esquerdo desse paciente? Ele não me apresentou disfunção biomecânica, ele só tem uma lesão. Então, eu não tenho que trabalhar a questão de movimento, eu tenho que manter aquele bom movimento do lado esquerdo, tratar da lesão, porque aí eu vou fazer tratamento para analgesia, para melhora da inflamação, melhorar a descarga de peso ali, que ainda dá para melhorar um pouquinho, porém eu vou tratar do outro lado, que ele está compensando. E isso foi porque uma avaliação bem feita me levou para isso. Se eu fosse avaliar com um exame de ressonância, provavelmente eu ia olhar só a perna esquerda. Bacana, Thiago.